Bem, vamos lá. Examinávamos a questão envolvendo a ação anulatória da doação feita pelo cônjuge adúltero. Existe um prazo prescricional até 2 anos depois da dissolução da sociedade conjugal. A legitimidade para a propositura dessa ação é do cônjuge ou dos herdeiros necessários. Sobre a questão da legitimidade, nós precisamos fazer aqui um destaque importante. A legitimação dos herdeiros necessários é tida pela doutrina e pela jurisprudência como subsidiária, né? Em princípio, os herdeiros necessários somente poderão ingressar com a ação na hipótese do cônjuge vir a falecer dentro dos 2 anos, né, do desfazimento, da dissolução da sociedade conjugal. A legitimação ativa prioritária dessa ação anulatória é do cônjuge vítima do adultério. Primeiro, porque é o cônjuge que foi a principal vítima do ato praticado pelo adúltero. Em primeiro lugar, o adúltero, ao fazer a liberalidade ao cúmplice do adultério, está atingindo, violando, maculando a honra, a dignidade do cônjuge vítima, daquele que foi vítima do ato de adultério. Aqui o legislador pensou e ponderou as consequências que um processo judicial desse tipo pode acarretar para a própria vítima do adultério. É o chamado streptus processus, que os antigos diziam, né? O ruído provocado pelo processo. A propositura da ação judicial, ação anulatória, nesses casos, pode, a depender dos envolvidos, causar ainda mais sofrimento à vítima. A vítima pode se sentir muito desconfortável com o fato de ter que levar o caso ao judiciário e ter toda a sua situação ali, reviver no processo judicial todo o drama gerado pelo próprio adultério. Então, é uma escolha, em primeiro lugar, da vítima do adultério, do cônjuge vítima do adultério, decidir se revive ou não a história no processo judicial, se impugna ou não judicialmente a liberalidade feita pelo adúltero. Hoje, nos dias em que nós vivemos, em que cada vez mais homens e mulheres estão em igualdade de condições, e que bom que seja assim, isso pode parecer um pouco antiquado, um pouco desconectado, né? É difícil imaginar uma mulher, digamos, mais moderna, né, que cresceu numa sociedade mais igualitária, não discutir ou ter receio de ver o seu nome envolvido num processo judicial que visa combater uma ação que a vitimou, né? Mas há mulheres mais reservadas,
há mulheres mais antigas que desejam preservar a sua imagem, a sua autoimagem, que não querem submeter uma discussão, um processo judicial que pode lhe fazer reviver todo aquele sofrimento, né? E essas são também protegidas pelo ordenamento. Né? O ordenamento deixa na mão da mulher ou do homem, porque hoje isso vale também tanto para o homem quanto para a mulher, eventual, lógico. Mas a preocupação maior do legislador foi com a mulher, né? Porque ainda em 2002, quando o código foi promulgado, mas a discussão foi toda, durante toda a década de 90, a mulher ainda não conseguia, não havia conseguido a independência e a igualdade de fato que já existe hoje praticamente. Existia já uma igualdade de direitos, porém ainda muito incipiente, as mulheres não se sentiam tão fortes como hoje em dia. Então foi nesse contexto que foi concebido esse artigo 550, que hoje, evidentemente, tem que ser aplicado em todo e qualquer tipo de adultério, seja vítima homem, seja vítima mulher, casais homo ou heterossexuais. Isso se aplica indistintamente, tá certo? A todas as situações. Bom, então a legitimidade dos herdeiros necessários é considerada subsidiária. Eles só podem ingressar com a ação se porventura a mulher falecer dentro dos 2 anos ou antes de iniciada também a contagem dos 2 anos. Então, por exemplo, a mulher tomou coragem para a mulher ou o homem tomaram coragem para se divorciar do cônjuge que os traía ou as traía, e ainda no curso do prazo que dispunham para anular a liberalidade feita pelo adúltero em favor do cúmplice ou da cúmplice, acabaram falecendo. Né? Nesse caso, os herdeiros necessários podem assumir a legitimidade e propor ação desde que o façam contados os 2 anos, até 2 anos após a dissolução da sociedade conjugal. Outra hipótese em que se admite a legitimidade dos herdeiros necessários é aquela em que a vítima, homem ou mulher, ingressa com a ação, valendo-se da prerrogativa que lhes assegura o artigo 550, porém vem a falecer no curso do processo. Nesse caso, os herdeiros necessários poderão sucedê-lo no polo ativo e continuar e prosseguir com a ação contra o cônjuge adúltero. Agora vejam, se porventura a mulher ou o homem traídos se divorciam ou o adúltero vem a falecer e nos 2 anos seguintes não tomam qualquer iniciativa para anular, né, a doação, entende-se que houve uma renúncia a essa faculdade, essa prerrogativa, e os herdeiros necessários vão poder fazer absolutamente nada. Outros pontos importantes que podem render discussão. Mas se a pessoa só vem a descobrir que a doação ocorreu depois de já transcorridos os 2 anos da dissolução da sociedade conjugal. Aqui me parece que a melhor saída é entender que se a pessoa não tinha conhecimento, ela não tinha como agir. E se ela não tinha como agir, não é justo imputar a ela as consequências pela inércia. Não é justo reconhecer prescrição para aquele que sequer teve a possibilidade de agir. Né? A prescrição visa, digamos assim,
estabilizar as relações jurídicas, punir aquele que é faltoso, que é inerte, que é desidioso, que não mostra interesse em exercitar o direito que a lei lhe confere. Nesse caso, da vítima só saber depois de decorridos os 2 anos, me parece que ela não pode ser prejudicada por só ter descoberto a falcatrua, entre aspas, a liberalidade, 2 anos depois da dissolução da sociedade conjugal. Mas nesse caso, evidentemente, que ela deve provar em juízo que havia um motivo excusável, uma razão forte para ela não ter conseguido descobrir, né, a liberalidade naqueles 2 anos. Também, para a gente concluir definitivamente esse assunto, entende-se que, em razão da natureza especial dessa ação anulatória, que é própria, né, do cônjuge vítima, que no caso da vítima, do cônjuge inocente, ser interditado ou declarado ausente, não é possível que o seu curador especial ou curador legal ajuize a demanda sem o seu consentimento. Então vejam, a pessoa que está sob curatela ou ausente é a pessoa que não pode manifestar o seu consentimento, que não pode manifestar a sua vontade livremente. Como a natureza dessa ação anulatória é especial, porque se discute, envolve honra, dignidade da vítima do adultério, não se admite que o curador do ausente ou da pessoa que é incapaz substitua a vontade da vítima e ajuize a ação sem obter o seu consentimento explícito, o que no caso da ausência e da incapacidade é impossível. Tudo bem? E para finalizar esse assunto, a gente termina com o último vídeo falando sobre revogação da doação, quer dizer, falando sobre uma parte. Questão da união estável, né? A questão é, essa restrição do artigo 550 se aplica também aos companheiros na união estável? Ou seja, eu poderia ler esse artigo 550 dizendo: a doação do companheiro adúltero ao seu cúmplice pode ser anulada pelo outro companheiro ou por seus herdeiros necessários até 2 anos, até 2 anos depois de dissolvida a sociedade conjugal? Sim, eu posso fazer essa leitura. A restrição, a proibição, atualmente, de maneira incontroversa, também se estende à união estável. A proteção também vale para o companheiro vítima de adultério, né? Porque isso já era alguma coisa que a jurisprudência vinha reconhecendo, né? Com muita força nas últimas décadas, e que só se consolidou após o STF em 2016 ou 2017, no julgamento de um recurso extraordinário, numa DPF, ou uma DPF, eu já não me lembro exatamente, haver comparado, né, equiparado, melhor dizendo, o cônjuge ao companheiro para fins sucessórios. Ora, se eles são equiparados para fins sucessórios e, entre outras finalidades, o objetivo aqui também envolve a sucessão dos bens do doador, a proibição evidentemente se estende e o cônjuge e o companheiro, né, vítima de adultério, também encontra proteção aqui nessa restrição legal do artigo 550. Bom, espero ter examinado todas as questões aí importantes e vamos para o último vídeo.